Olá! Começo agora a resolução da prova da Uninasal Medicina 2021.1. Vamos resolver de maneira muito minuciosa a prova de medicina, lembrando e agradecendo a um primor de prova da Uninasal. Todos nós sabemos da qualidade técnica da banca da Uninasal, tá? E agradecemos por ter uma prova com nível mediano, tá? Obviamente, questões mais trabalhosas, questões menos trabalhosas, mas dentro de todos os assuntos abordados, só uma questão teve um grau de dificuldade um pouco maior, mais pela visualização da figura, mas no geral, a banca da Uninasal está de parabéns. Como havia dito ontem, tá? Você tem uma questão de juro composto, que é a questão 24, uma questão de MDC, que é a questão 25, uma questão de divisão proporcional, que é a questão de número 26, uma questão de porcentagem com função afim, que é a questão 27, uma questão de analítica, que, ao meu ver, foi a mais difícil da prova, não em termos de cálculo, em si, em termos de visualização, tá? Analítica, circunferência com reta. A questão 6, uma de progressão aritmética, e a questão 7, uma questão de probabilidade. Então, começo agora a resolução. Curtam bem, tá? A resolução da prova da Uninasal e vejam que tudo que está nessa prova foi trabalhado exaustivamente em sala para você que é aluno do curso de Matemática Marconi Ricardo. Para você que é aluno, eu e Ricardo, agradecemos a confiança. Para você que não é aluno, veja um pouco do nosso trabalho, que trabalhamos de maneira séria para que vocês consigam os melhores lugares nas melhores universidades. A questão 24 diz assim: o investidor A resolveu aplicar todo o seu capital por 6 anos. Vou grifar isso. Por 6 anos em um fundo de investimentos a uma taxa de 25% ao ano. Outro investidor B, olha aí, investiu o dobro do investidor A, cuidado, em 3 anos, cuja aplicação foi em juros de 15% ao ano, por 3 anos. Ao término desse período, ou seja, os 3 anos, resolveu investir o montante, ou seja, o resultado da aplicação, por mais 3 anos. Só que agora com a taxa de juros de 10% ao ano. Ao final desses 6 anos, o montante o montante de B, certo? Foi R$ 2.462,40 a mais, que o montante de A. Qual a soma dos capitais? E aqui ele coloca as aproximações. Lembrando que isso é uma questão de juro composto, que a gente trabalhou muito, tivemos um capítulo só para ele, e na revisão Enem Sem Pânico, o montante é igual ao capital 1 mais I elevado a T. Vamos lá. Montante da aplicação A, capital, 1 mais 25% elevado a o período de aplicação, que são 6 anos. Portanto, o montante de A será, lembrando que isso que eu vou colocar em amarelo, tá bom? Vai dar 0,25. Quando eu somo com 1, o resultado é 1,25, certo? Elevado a sexta vezes C. Só que 1,25 elevado a sexta é 3,8. Tá aqui a aproximação, ó. 1,25 a sexta é 3,8. Portanto, o montante de A é 3,8C. Deixa guardado. Isso é o montante de A. Já o montante de B, aqui tem uma armadilha. O montante de B, em cima dele foi aplicado o dobro do capital de A, ou seja, 2C.
a uma taxa de 15% ao ano durante 3 anos. Então, é 1 mais 15% elevado à terceira. Claro que você bem sabe, vou mudar a corzinha do marca-texto, tá bom? Claro que você bem sabe que isso aqui de azul é 0,15. Então, o montante de B será 2C, que multiplica 1,15 elevado à terceira, que para nossa felicidade, 1,15 elevado à terceira está aqui, é 1,52. Portanto, isso que eu estou colocando de azul é 1,52. Então, ficaremos com montante de B igual a 2C, que multiplica 1,52, que eu não vou multiplicar agora. Só que o texto está dizendo que isso aqui, que é o montante de B, isso aqui, ó, que eu vou botar em vermelho, que é o montante de B, esse resultado aqui foi reaplicado de novo, num período de 3 anos, de novo, só que uma taxa de 10% ao ano. Ou seja, é como se isso aqui em vermelho fosse o novo capital. Então, vou mudar de vermelho. O montante de B será 2C, 1,52, que multiplica 1 mais 10% elevado à terceira. E isso que eu vou mudar a cor do marca-texto para uma outra cor, certo? Mais legal. Isso aqui é isso aqui, ó. 1,331. Então, o montante de B é 2C, 1,52, 1,331. Eita, 331. Desculpa aí, vou fazer a correção. 1,331. Tá bom? Tá aqui. 3,1. Só que o texto diz que depois de um tempo, o montante de B é 2.464,40 a mais do que o de A. Portanto, segundo o texto, não eu, o texto, ele fala que o montante de B é equivalente ao montante de A mais 2.462,4. Só que o montante de B foi aquela conta que a gente não desenvolveu, 2C, que multiplica 1,52, que multiplica 1,331, igual a 3,8C, mais 2.462,4. Quando eu fizer essa conta, vai ficar 4,0464C menos 3,8C igual a 2.462,4. Quando eu fizer a subtração, 0,24624C igual a 2.462,4. Quando você fizer essa conta, isso aqui vai dar 10.000. Só que 10.000 é o chamado capital de A. Porque A não aplicou C. E lembre que o capital de B equivale a 2C. Então, é o dobro de 10.000. Ou seja, o capital de B é 20.000. Mas ele quer saber a soma dos capitais. Capital de A mais capital de B. Você vai marcaria a alternativa que tem R$30.000. Uma questão muito boa, muito legal da prova da Uninasal 2021.1. O gabarito correto está na letra D de dado. Está aqui, letra D de dado. Pessoal, veja. Todo mundo sabe, quem estuda comigo, sabe que eu sou um cara muito observador de questões. E eu, que estou sempre resolvendo as provas dos melhores vestibulares do Brasil, tinha olhado essa questão com cuidado. Essa questão, ela caiu praticamente igual no vestibular Uninasal 2019.2, na metade do ano passado. A diferença é que as dimensões,
ao invés de ser 6,4 e 8,8, era 12 e 8,8. Mas a questão ela é igual. Até quando você tira o MDC, é igual a de 2019.2. Ou seja, a Uninasal, ela copia a ideia não estou dizendo que isso é ruim, certo? Ela repete a ideia com a pergunta de uma maneira diferente. Então, você que fez as provas anteriores, com certeza deve ter acertado essa questão, tá bom? E fez aquela... Lembra do curso de nivelamento do começo do ano? É para isso. A direção do colégio Seja Feliz resolveu fazer uma reforma na recepção. Uma das melhorias a ser feita é a troca do piso de cerâmicas quadradas do mesmo tamanho. Importante isso. Cerâmicas quadradas do mesmo tamanho. A recepção é retangular. Olha para aqui, ó. Retangular. Ela é retangular. Joia? De 6,4 metros por 8,8 metros. Ou 880 centímetros por 640 centímetros. Ajudou nos cálculos. Considerando que não vai haver perda de material, qual a quantidade mínima de cerâmicas necessárias para cobrir o piso? Então, para saber a quantidade mínima, para saber a menor quantidade de cerâmicas que deve caber aí dentro, eu tenho que saber o maior tamanho de cada cerâmica. Então, eu vou tirar o MDC dos números 640 e 880. Ou seja, 640, 880. Lembre da aula de nivelamento, começo do curso. Então, por 2, 320, 440. Por 2, 160, 220. Por 2, 80, 110. Por 2, 40, 55. Por 2, 20, 55. Por 2, 10, 55. Por 2, 5, 55. Por 5, 1 e 11. Por 11, 1 e 1. Lembrando que se ele pedisse o MMC, bastava multiplicar os fatores primos. Lembrando que para ser MDC, o fator primo tem que dividir todas as parcelas. Perceba que o 2 divide 640 e 880, divide 320 e 440, divide 160 e 220, divide 80 e 110, mas não divide o 55, mas não divide 55, mas não divide 55, e o 5 divide os dois. Portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vai dar 80. Coincidentemente, na prova de 2019.2, o MDC também era 80. Igualzinho. MDC, o que é que 80 vai dizer? É o maior lado de cada cerâmica. Então, é como se eu tivesse uma cerâmica aqui, outra 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 aqui. E cada lado desse é de 80. Eu preciso saber quantos 80 cabe aqui, ó. Então, basta você pegar 880 e dividir por 80. Então, na horizontal, cabem 11 peças. Aqui é a mesma coisa. Uma cerâmica aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Ou seja, cada 80 é um aqui. Eu preciso saber quantos 80 cabe aqui. Então, basta pegar 640 e dividir por 80, que vai dar 8. Como a área, todo mundo sabe que é base vezes altura, eu tenho 8 horizontais eu tenho 11 horizontais por 8 verticais. Marque a alternativa que tem 88. Tá aí, 88. Uma questão muito boa. Parabéns ao pessoal da Uninasal. Por que eu digo parabéns? Porque MDC não é um assunto que toda a banca do Brasil aborda. A Albert Einstein gosta e alguns vestibulares de São Paulo. Parabéns à Uninasal pela qualidade da questão, muito boa. Ok, o aluno que não soubesse MDC, infelizmente não iria fazer. Pessoal, é uma questão de divisão proporcional, é um assunto que trabalhamos exaustivamente, que é a que trabalha com a constante de proporcionalidade.
Como sempre, a Uninasal muito criativa na criação das questões. Essa é a questão número 26, de divisão proporcional, e diz assim: uma campanha de cosméticos, tá? Aproveitando o crescimento econômico que obteve no ano de 2019, resolveu reajustar o salário dos funcionários em 2020. A proposta dos sócios foi, preste atenção, um aumento percentual, aqui é que mora o perigo, inversamente proporcional ao salário de cada funcionário. Pedro, em 2019, recebia 7 mil. E em 2020 subiu para 9.100. Sabendo que em 2019 João recebia 13.500, qual o salário de João em 2020? Eu vou dizer o que deixa a questão legal, porque ela envolve porcentagem e ela envolve divisão proporcional. Vamos lá. Pedro, João, 2019, 2020. Em 2019, João ganha 7 mil reais. Em 2020, João ganha, 9.100 reais. Então, de 7 mil para 9.100, quanto é o aumento percentual? Então, vamos lá. Valor, porcentagem. 7 mil é o que ele ganhava, 100%. De 7 mil para 2.100, o valor de João aumentou em quanto? 2.100. Então, esses 2.100 corresponde a quanto? P%. Quando você aplicar meios pelos extremos, vou facilitar para você aqui, você vai adorar. Você vai cortar os zeros aqui. E aí você vai ficar com 70P igual a 2.100. Sem maiores problemas, P equivale a 30%. Pronto, beleza. Mas, Marconi, por que tu precisasse fazer isso? Porque o problema diz que a divisão do salário, que o pagamento do salário é inversamente proporcional a o quê? O aumento percentual é inversamente proporcional ao salário. Então, vê só a malandragem. Preste atenção. Pedro e João. Constante. Preste atenção. Quanto é que Pedro ganhava? 7 mil. Então, é 1 sobre 7 mil. Quanto é que João ganhava? 1 sobre 3.500. Só que ele fala que a proposta dos sócios é que o aumento percentual é inversamente proporcional ao salário. Então, essa proporção, aqui, ó, é equivalente ao aumento percentual dele, que é 30. Ou seja, K, que multiplica, ou, vou deixar do jeito que está, para você não ter dúvida. K, que multiplica 1 sobre 7 mil, é equivalente a quanto? 30%. Então, significa dizer que K é 7 mil vezes 30%. Marconi, não era para botar 30 sobre 100, era para multiplicar. Multiplique não, é sério. Sabe por quê? Agora é a parte que vai ter raiva. Como é a parte que tu vai ter raiva? Vê que sacada massa. Quem é o K que tu acabou de encontrar? Quem é o K que tu acabou de encontrar? Não é isso aqui? Aí vê que top. K, que é 7 mil, vezes 30%, vezes 1 sobre 3.500. Corto 3.500 com 7 mil, dá 2. Então, o aumento de João foi equivalente a 60%. Só que o que é que ele quer? Qual o salário de João? João, em 2019, ganhava 3.500. Quando passou para 2020, aumentou em 60%, ou seja, 3.500 mais
60% de 3.500. Quando você fizer essa conta, chegarás na alternativa R$ 5.600. Muito boa a questão de divisão proporcional. Porque quando você estuda divisão proporcional, você está acostumado a fazer as questões todas do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho, coloca o K, se for inverso, inverte o número, se for direto, multiplica pelo número direto. Só que a Uninassal, brilhantemente, teve uma boa sacada de envolver divisão proporcional com porcentagem. Então, é uma questão que tem muitas habilidades, envolve divisão proporcional, regra de 3 para você saber a porcentagem e, obviamente, aumento percentual. Uma questão muito boa, a 26 da Uninassal. Pessoal, veja só. Essa questão é uma questão muito boa, é uma questão que envolve função afim e porcentagem, tá? Eu lembro que eu não lembro qual foi o vestibular, mas eu já vi uma questão muito parecida com essa em algum vestibular de São Paulo. Não importa. O que importa é que a qualidade da questão ela é muito boa. Um fabricante de sapatos opera, com custo fixo de R$ 8.000 e R$ 12 por sapato produzido. Parou. Pessoal, o que é que a gente bate? O que é que eu venho batendo na tecla desde o começo do ano e na revisão? A função que apresenta valor fixo, que é aquele valor que você paga, independente ou não de usar, é esta aqui, ó. Y igual a x mais b. B é o valor fixo da função. É o valor que você paga usando ou não. Então, a função do custo, que eu vou chamar de C de x, será, produzindo ou não o sapato, eu vou ter que pagar R$ 8.000. Pode ser o aluguel de uma máquina, pode ser o aluguel de um galpão, pode ser o aluguel de onde a sua fábrica funciona, enfim. Fora isso, você ainda tem um custo de R$ 12 por sapato. Só que você não sabe quanto sapato vai produzir. Então, na dúvida, quem é? X. 12x. Então, isso são os sapatos. E isso é o custo. Hoje, na atualidade, são produzidos 3.000 unidades. Então, X é 3.000. Tá? Há um preço unitário de R$ 25. Pessoal, o que é receita? Lembre, não confunda receita com lucro. Receita é o apurado, é o salário bruto, é aquilo que você ganha sem pagar nada. Nem água, nem luz. Na verdade, você não ganha, é o que você recebe. Guarde isso. Preço de venda multiplicado pela quantidade. O que é o preço de venda? R$ 25. Qual é a quantidade? X. Então, a minha equação da receita é 25x. Devido a uma recessão, devido à recessão, eu reduzi em 20% o preço unitário de venda. Reduzi em 20% o preço unitário. Então, isso aqui, essa equação aqui, ó, isso aqui, ó, que eu vou circular, no segundo momento vai ser reduzido em 20%. Para manter, para manter o lucro, certo? Para manter o lucro, ou seja, o lucro ser igual no primeiro momento, quanto devo aumentar percentualmente o número de sapatos? Então, vamos lá. O que é lucro? Lucro é receita menos custo. Certo? Então, vamos montar a equação do lucro. Mas só que lembre que isso é o lucro inicial, sem época de recessão. Quem é a equação do lucro? Receita, 25x, menos o custo. Quem é o custo? 12x, mais 8.000. Portanto, o lucro, que é chamado L de x, será 25x, menos 12x, menos 8.000. Portanto, o lucro é 13x
menos 8 mil. Joia. Só que ele diz que sem recessão, 3 mil peças. Então, para X igual a 3 mil, o lucro para 3 mil sapatos será 13 vezes 3 mil menos 8 mil. Sem maiores problemas, esse lucro vai ser de 31 mil reais. 31 mil. Só que aí tem um detalhe. Veio a recessão. E a receita, o preço de venda, que era R$ 25, diminuiu em 20%. Então, o preço de venda vai ficar assim, ó. 25 menos 20% de 25. Ou seja, o novo preço de venda é R$ 20. Então, a nova receita, a receita 2 é 20x. Aí você vai repetir a equação. Então, lucro será 20x, que é a nova receita, menos o custo antigo, que é igual 12x mais 8 mil. Então, L de x será 20x menos 12x menos 8 mil. Então, o lucro L de x será 8x menos 8 mil. Só que a ondulação é muito clara. Tenho que manter o mesmo lucro. Então, 8x menos 8 mil é 31 mil. Portanto, 8x igual a 39 mil. Quando você pegar 39 mil e dividir por 8, você vai para 4.875 peças. Ótimo. Só que agora não é isso que ele quer. Veja, peças, ou no caso, peças não, né? Sapatos. Sapato, porcentagem. Quanto era a quantidade de sapatos? Inicialmente, 3.000, 100%. Devido à recessão, eu diminuí o preço de venda para estimular a vender mais, para pelo menos ter o mesmo lucro. Tudo bem? E o número de sapatos pulou de 3.000 para 4.875. Então, houve um aumento de 1.875. Corresponde a quanto? P%. Então, quando você fizer essa conta, P vai ficar 62,5%. A alternativa correta é a letra E. Tá aí uma questão muito boa da Uninasal 2021.1 de porcentagem com função afim. Bem, essa é uma questão de geometria analítica, tá? E, na minha opinião, é uma das questões mais difíceis, é a questão mais difícil da prova. Não pela complexidade, não que a gente vai fazer muita conta, não. É a ideia dela, para o aluno ter uma boa ideia do que é circunferência e do que é reta. Então, veja, Tereza resolveu destinar uma área de fazenda em Gravatá para a criação de gado de corte. Determine a área destinada para a criação de gado, sabendo que a mesma é solução da inequação que está agora. Π igual a 3. Primeiro, essa aqui que é a equação 1, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 36. Mas marcando ali terminou igual, fique calmo. Isso é uma equação da circunferência centrada na origem. Meu amigo irmão Ricardo permite-me dizer que a equação da circunferência na origem é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, o centro dessa circunferência é a origem e o raio é 6. A segunda equação é uma velha conhecida de vocês, y igual a x mais 6. Mas Marconi ali tem
maior ou igual. Fique calmo, fique calmo. Tudo bem? Lembrando, 6 é o ponto que o gráfico toca o eixo de y, que é o termo independente, e o valor que zera x mais 6 é menos 6, que é a raiz. A outra reta é y igual a menos x mais 6, que é a equação 3. Uma reta decrescente. Então, essa é a parte difícil. Por que essa é a parte difícil? Porque quando você tem um plano cartesiano, aqui, desculpa aí o desenho, vai estar fora de escala, é mais ou menos assim. Como o raio é 6, aqui é y, aqui é x. Como o raio é 6, deixa eu mudar de cor. Aqui é 6, menos 6, 6, menos 6. A reta que a gente tinha é a reta y igual a x mais 6. Reta crescente, porque x é positivo, toca o eixo de y no ponto 6, e quem é a raiz dessa equação? Basta você pegar x mais 6 igual a 0, ou seja, x é igual a menos 6. Então está aqui a reta. A outra é y igual a menos x mais 6. Então, para achar as raízes, a raiz, no caso, desculpa, menos x mais 6 igual a 0, x vale quanto? 6. Só que ela é decrescente. Tá aqui, ó. Só que aí tem o grande segredo da questão. X ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 36. Para ser menor ou igual a 36, ou seja, menor ou igual que 6 ao quadrado, eu teria que pintar dentro da circunferência. Dentro dela. Porque é a parte menor. Certo? Se eu tenho, deixa eu voltar para outra reta. Y maior ou igual do que x mais 6, certo? Como é maior ou igual, teria que ser a parte positiva, o valor maior do que x mais 6, acima dele e ao mesmo tempo dentro da circunferência. Aqui, ó. E na outra, y, deixa eu ver a outra, maior ou igual que menos x mais, que menos x mais 6, mesma coisa, tem que ser na parte superior a essa reta e ao mesmo tempo dentro da circunferência, porque tem que ser o comum aos três. Tá aqui, ó. Em outras palavras, ele quer essa área amarela. Que você aprendeu com o Ricardo, sem problema nenhum, que isso é um chamado segmento circular. Se você olhar direitinho, isso aqui que eu estou circulando, que eu estou passando de vermelho, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá? O que eu tenho é isso aqui, ó. Então, se eu quero calcular esse chamado segmento, não tem mistério não, pessoal. Isso aqui é 1/4 da área do círculo. Então, você calcula o que seria a área do segmento. Seria a área do círculo sobre 4, porque é um ângulo de 90 graus, menos a área do triângulo. Joia? Por quê? Porque se tivesse tudo pintado de amarelo, seria certo? Seria tudo pintado de amarelo, seria 1/4 do círculo. Só que é só a bordinha que é pintada de amarelo. Então é 1/4 do círculo menos o triângulo. Só que isso é um lado só, porque aqui é um lado e aqui é o segundo lado. Então eu vou pegar isso aqui tudinho e vou multiplicar por 2.
Então, vamos calcular. Área do círculo, π, que é 3. Raio do círculo, o raio do círculo, todo mundo sabe que é 6. Ao quadrado sobre 4. Menos base, eita, vou estar pegando um triângulo só, tá? Base, 6. Altura, 6. Sobre 2. Tudo isso vezes 2, tá? 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 3 vai dar 108. Dividido por 4, 27. Menos 6 vezes 6, 36. Sobre 2, 18. Tudo isso vezes 2. Ou seja, 9 vezes 2. 18. Tá aí, 18. Pronto, pessoal. É uma questão, para mim, essa foi a mais difícil da prova, não pela complexidade, que ela é muito difícil, não. É porque imaginar a figura é que é a parte densa, que é a parte complicada. Ricardo trabalhou exaustivamente isso na sala de aula, tá? No caso, de maneira remota, no curso de analítica, tá? Circunferência com reta. Então tá aí, tá? Mostrando a você que seu esforço não foi em vão. Devido à pandemia provocada pelo coronavírus 2020, um fabricante de máscaras hospitalares, para manter a demanda, adquiriu uma nova máquina que foi programada para produzir as peças assim, ó. Primeiro dia, 500. Segundo dia, 650. Terceiro dia, 800. Perceba que daqui para cá aumentou 150. Perceba que daqui para cá aumentou 150. E no enésimo dia, que eu não sei, eu tenho 8.000 máscaras. Então, isso é uma progressão aritmética. Lá vem ela, ó. 500, 650, 800. E quando chegar em algum momento que eu não sei, a produção para em 8.000. Então, em termos matemáticos, esse aqui é o chamado primeiro termo, certo? A razão da progressão de uma PA é o fator de aumento. De 500 para 650 aumentou quanto? 150. De 650 para 800 aumentou quanto? 150. Em termos posicionais, 8.000 é o AN. É o último termo. Tudo bem? Segue. Admita que o custo de fabricação de cada máscara é R$ 2,50. Em todos os dias, o custo total de produção de máscara é... Então, deixa eu voltar. Pessoal, compreenda. Eu quero saber o custo de todas as máscaras. 500 mais 650 mais 800, tal. Ou seja, ele quer a soma de termos da PA. A soma de termos é A1 mais AN vezes N sobre 2. Essa soma, o primeiro termo é 500. O último termo é 8.000. O número de dias de fabricação eu não sei, sobre 2. Por que eu não sei? Porque normalmente em questão de progressão aritmética, quando falta algum termo, você vai descobrir aqui, ó, no termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 R. Então, AN, que é 8.000, que é o último termo, me perdoa. AN eu já sei que é 8.000. A1 é 500. Mais N, não sei, menos 1, razão 150. Quando eu passar para cá, ficarei com 7.500. Igual a 150N menos 150. Passando para lá, 7.650, 150N. Quando a gente dividir, N vai dar 51. 51 seria a resposta de que pergunta: quantos dias são necessários até produzir 8.000 máscaras? Só que não é isso que ele quer. Ele quer a produção nesses 51 dias. Portanto, passando para o próximo, S vai ficar 500 mais 8.000 vezes 51 sobre 2. 8.500 vezes 51 sobre 2. Então, essa bagatela
vai dar 216.750. O que, filho? Máscaras. Só que cada máscara custa R$ 2,50. Então, vamos lá. Máscara. Valor. Uma máscara custa R$ 2,50. Qual deve ser o valor para 216.750 máscaras? Então, esse valor é a bagatela de R$ 541.875. Letra D. Show? Bom, né? E para fechar a prova, com chave de ouro, porque eu tenho certeza, essa questão, ela estava praticamente igual na questão número 25 do bloco 3 da revisão, fora a quantidade de vezes exaustivamente que trabalhando durante o ano essa questão. Ou seja, esse tipo de questão, não existe a menor possibilidade de você, aluno nosso, que sabe como a gente trabalhou pesado, esse tipo de questão erraria. Não vai errar de jeito nenhum. Uma empresa produz placas de vídeo para um fabricante de celulares. No controle de qualidade, serão escolhidos 20% das placas produzidas para serem inspecionadas. Um determinado dia, entre as 20% escolhidas para controle de qualidade, notou-se que 8% também estavam com defeito. Cadê? Um determinado dia, 20% das placas escolhidas para o controle de qualidade, notou-se que 8% estavam defeituosas. E constatou-se também que 3% das que não foram selecionadas, ou seja, os 80%, também apresentaram defeito. Cuidado com a condicional. Qual a probabilidade, certo, das placas terem, certo, das placas produzidas, certo, nesse dia, ter sido inspecionada, dada que ela já tem defeito? Então, peraí. Probabilidade é a divisão do que eu quero pelo que eu tenho. Então, como foi feito bilhões de vezes, Marconi, ele não deu o valor inicial. Qual é o melhor valor para a porcentagem? 100. Só que desse 100, você tem peça que foi inspecionada. E você tem peça que foi não inspecionada. 20% e, obviamente, aqui 80%. Então, daqui, 20 foram, 80 não foram. Só que você tem que se ligar que, inspecionada ou não, ela pode ter defeito. Ou ela pode ser boa. Ela pode ter defeito. Ou ela pode ser boa. Então, diz o texto que das inspecionadas, 8% delas, ou seja, 1,6, apresentaram defeito. Como a soma do defeito com a boa tem que dar 20, aqui vai dar 18,4. E das não inspecionadas, 3% de 80, no caso, 2,4, terá defeito. Como a soma tem que dar 80, 77,6 não terá. Tudo bem? Cuidado com a condicional. Como assim, cuidado com a condicional? A pergunta é, vê a fuleiragem. Qual a probabilidade de uma placa produzida ter sido inspecionada se a mesma já tem defeito? Ou seja, ele inverte a pergunta de propósito. A pergunta na ordem correta é, escolhendo uma peça ao acaso e sabendo que ela tem defeito, então, quem são as peças com defeito? 1,6, que são as inspecionadas, e 2,4, que são as não inspecionadas. Então, está aqui, ó, 1,6,
mais 2,4. Lembre, caso favorável é sempre um pedaço do possível. A pergunta aqui em cima ou vai ser 1,6 ou vai ser 2,4. 1,6 ou 2,4, para a gente encerrar. Qual dos dois foi a com defeito inspecionada? 1,6. Então está aqui, 1,6. Então você tem a probabilidade de 1,6 sobre 4. Marque a alternativa 40%. Está aí, 40%. Joia? Muito obrigado por você usar do seu precioso tempo para ver essa resolução. Espero que depois dessa resolução tenha ficado claro e você perceba a ideia de como a gente trabalha. Estamos aqui para fazer de você o melhor na sua área. Então, essa foi a prova da Uninasal 2021.1. Agradeço a todos por estarem aqui e fiquem atentos nas nossas redes sociais para a resolução de outras provas e mais revisões e outras coisas mais para Enem e grandes vestibulares do Brasil, tá bom? Sucesso a todos e até a próxima.